Amém. Nós terminamos dizendo que não dá para viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Se você conseguir pegar e gastar um tempo meditando em cada evidência da obra do Espírito Santo em nós, isso vai ser transformador para você, porque você vai saber que o Espírito Santo está operando na sua vida. Ele não está à toa dentro de você, ele tem uma função, ele tem um propósito. Lembra que nós vimos que a palavra roar, e a palavra roar, no hebraico, fala de um caminho prescrito. Existe algo para o Espírito Santo fazer dentro de você? Deixe o Espírito Santo agir em você. E como é que nós fazemos isso? E a evidência disso é o fruto do Espírito. Quando o fruto é evidenciado, isso quer dizer que o Espírito está agindo na sua vida. Quando você era mais nervoso e hoje você é menos nervoso, quando você era impaciente e hoje você é menos impaciente, isso já tem uma operação do Espírito Santo em você. Quando você não dava e hoje você já dá, isso já é a operação do Espírito Santo em você. Mas é importante que a gente tenha comunhão com o Espírito, e é isso que nós vamos terminar falando hoje. Na nossa comunhão com o Espírito. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 13. Lá no finalzinho da segunda carta aos Coríntios, 14. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Veja que é a plenitude, o que o Paulo quer é que a plenitude seja feita através da sua vida. O que Paulo quer é com que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com vós, a trindade esteja em operação na sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, a palavra graça, charis, fala tanto da influência do Espírito quanto do poder do Espírito. Então, através do Senhor Jesus Cristo, do senhorio de Jesus Cristo, com que o poder do senhorio de Cristo seja evidente na sua vida. Com que o amor, a natureza e o afeto de Deus seja com você. E com que a comunhão, a koinonia do Espírito Santo seja com todos vós. E a palavra koinonia, o interessante da palavra koinonia, é que ela explica que tudo é comum a ambas as partes. Então, se é a comunhão do Espírito, quando nós falamos, uma das interpretações que nós podemos fazer, é que é a comunhão do Espírito com Deus, de Deus com Deus. E se é comunhão, é tudo comum, eles partilham da mesma vida, dos mesmos pensamentos. E quando o Espírito tem o mesmo pensamento que o Pai, e o mesmo pensamento que o Filho, quando nós temos comunhão, koinonia, com o Espírito, de Espírito para Espírito, isso quer dizer que tudo isso que é comum ao Espírito Santo, vai começar a se tornar comum a cada um de nós. Amor vai se tornar comum, perdão vai se tornar comum, doação vai se tornar comum, paciência vai se tornar comum, alegria vai se tornar comum. É a comunhão do Espírito com todos nós. E, gente, há sempre duas maneiras de nós nos relacionarmos com Deus, de nós buscarmos a Deus. Nós podemos buscar a um Deus que sim está sentado no trono, é Deus o Pai, o Criador. Nós podemos sim nos relacionar com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está sentado no trono, reinando e sustentando o universo através da palavra do seu poder. Mas nós também podemos buscar a um Deus que está no nosso espírito, um Deus que habita em nós. Um Deus que Jesus disse, eu vos enviarei outro Consolador, um que tenha a mesma natureza, e tudo aquilo que você viu Jesus falando e fazendo, o Espírito Santo fala e age em você e através de você.
É desse lugar, do nosso homem interior, que o nosso espírito flui, focando a atenção da nossa alma ao espírito, para que possamos crescer nas coisas profundas de Deus. É no nosso relacionamento, gente, veja bem, é no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais intenso é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, mais intenso ficará o rio que flui do nosso interior. A Bíblia já fala que é um rio, tem que ser um rio. A pessoa que comunga com o Espírito Santo, que tem comunhão com o Espírito Santo, tem que ser a sua vida, tem que ter a sua vida como um rio. A sua vida interior tem que ser como um rio, não como um pântano. Preste atenção nisso. Você não pode ficar parado em 1950, quando o Espírito Santo falou algo com você e você agiu. Só que você nunca mais fez isso. Porque há 2 anos atrás você falou em línguas e hoje você não fala mais. A Bíblia fala da importância de falarmos em línguas, nós vamos ver isso num módulo mais à frente. A Bíblia fala da importância disso, da nossa comunhão com Deus através do dom de línguas, do batismo no Espírito Santo, com a evidência de línguas. A Bíblia fala disso. Quem crer em mim, João capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Primeira coisa, são rios. Segundo, são águas vivas. São águas que trazem vida. São águas que têm nutriente. A nossa vida tem que tocar outras pessoas e trazer vida. E fazer o seco se tornar verde. Trazer esperança, a sua vida tem que trazer esperança para as outras pessoas. Chega de trazer condenação. A Bíblia diz que o nosso ministério é o ministério da reconciliação, de juntar as pessoas. E quando elas se juntam, elas se tornam a igreja. E quando elas se juntam e se tornam a igreja, a Bíblia diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a esperança que nós estamos trazendo, de quando nós nos juntamos como corpo de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Esse é o rio que flui de dentro de nós. Na sua comunidade, rio de vida. Mike Bickle diz o seguinte: a nossa maior herança é o nosso homem interior sendo tocado pelo Espírito Santo. Nossa maior herança é o nosso homem interior sendo tocado pelo Espírito Santo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Eu entendo que o coração é uma junção do espírito e alma. O homem interior é o coração. Coração, a parte mais profunda, mais importante de dentro do homem. O espírito não pode viver sem alma. São 2 coisas diferentes que se juntam para formar quem você é. Você pode ser uma pessoa nascida de novo, mas se a sua alma, a sua mentalidade não for transformada, você vai passar para o mundo aquilo que você sempre foi. Por isso nós temos que autorizar com que o Espírito Santo faça a obra dentro primeiro, mudando a nossa mentalidade. Por isso Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós temos que transformar a nossa mente. Que nós não devemos nos amoldar à cultura desse mundo, às paixões desse mundo, mas que nós devemos transformar a nossa mente, para que você possa experimentar, e não somente você, as pessoas que te cercam, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é esse rio que flui, que toca as outras pessoas, porque é dele, do coração, que procedem as fontes de vida. Ter comunhão com o Espírito Santo significa que nós conversamos com Ele sempre, expondo o nosso coração para Ele. Isso significa que nós ouvimos de volta em um diálogo. Entenda que comunhão com Deus é um diálogo.
Comunhão com o Espírito Santo aqui dentro de você é um diálogo. Você não quer comungar com você mesmo. Entende? Você, o lado de fora e o lado de dentro não é isso. Como se você fosse duas pessoas, o de fora e o de dentro. Não, dentro tem que estar conversando com dentro, com o Espírito Santo. O teu espírito deve estar conversando com o Espírito Santo continuamente. Mas o Espírito Santo, gente, ele honra a nossa parte no relacionamento. Você sabia disso? Você sabia que se você não quiser conversar com ele, ele cala? Ele não se força. Ele não se força. Se você não quiser participar. Sabe por quê? Está aí na sua apostila. Amor requer uma resposta voluntária. Se você quiser anotar isso, essa definição de adoração, adoração é a minha resposta em amor, a revelação do amor de Deus. É amor respondendo a amor. E amor requer uma resposta voluntária. Por isso você não pode obrigar ninguém a adorar, que tem que ser voluntário. Você não pode obrigar, se você é líder de louvor, você não pode obrigar ninguém a adorar. Se é meia hora que vocês têm, se são 15 minutos, se são 40 minutos, se são 2 horas para vocês adorarem como igreja local, adore a Deus. E deixa que o Espírito Santo faça a obra. Porque se a pessoa não tiver comunhão com o Espírito Santo, isso é revelado na adoração dela. A pessoa consegue parar de tal forma o Espírito Santo, que quando é hora de nós, como igreja, como ajuntamento, como congregação, levantarmos todos a uma voz e declararmos a dignidade de Jesus e darmos honra a Ele, a pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo não vê valor. Se ela não vê valor, não é adoração, porque adoração é atribuição de valor. Outra definição para você. Se você não vê valor, você não adora. Então, gente, habitar em Cristo se dá quando nós temos comunhão com o Espírito. Ninguém pode dizer que comunga com o Espírito Santo, que habita em Cristo e não tem relacionamento com o Espírito Santo. Porque habitar em Cristo se dá quando nós temos comunhão com o Espírito. Porque quem é que revela a palavra? A Bíblia diz: habite Cristo ricamente em vossos corações. Em outra passagem diz: habite a palavra ricamente nos vossos corações. Quem é que revela a pessoa de Cristo para nós? O Espírito Santo. Nós vimos isso na aula passada. E nós colocamos Jesus como selo no nosso coração. Quando nos relacionamos com o Espírito, que é a luz, o fogo e o rio de Deus. O Espírito, que é a luz, que ministra como uma luz brilhante, que faz fugir as trevas e domina sobre a escuridão, que traz confusão, acusação e rejeição. O Espírito ministra como um fogo consumidor, que devora tudo que se opõe à natureza de Deus em nós. O Espírito ministra como um rio a fluir, que conecta o nosso coração com os movimentos espontâneos do coração de Deus. É isso que o Espírito faz. Ele é uma luz de dentro de nós. Ele é um fogo consumidor. Você já sentiu aquela fase onde você está ali tão apaixonado? O que é estar nesse fogo por Jesus? É deixar Deus consumir tudo aquilo que é palha na sua vida e destruir. E Ele destrói de tal forma que o único foco, a única pessoa importante é o próprio Jesus. E você não consegue, não existe mais nada. Sabe qual é aquela paixonite aguda? A paixonite aguda é o seguinte: só existe aquela pessoa, ela é perfeita, ela não tem erro. Você só consegue ver a parte boa daquela pessoa. Quando vem o fogo consumidor do Espírito Santo, sim, ele tira tudo na nossa frente. O fogo consumidor, ele tira tudo na nossa frente.
E nós podemos então viver aquela passagem que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E a gente só consegue fazer isso se for pelo Espírito Santo. Ele é um rio que flui. Ele é um rio que flui. O Espírito Santo tem movimento, é dinâmico. Então, para isso, gente, nós temos que andar no Espírito. A Bíblia nos chama a andarmos no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17 vai dizer assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito é sustentar o seu diálogo com Ele. Andar no Espírito não é só ter a consciência de que Deus está em você. Andar no Espírito é ter relacionamento com o Espírito. E como você tem relacionamento com uma pessoa com quem você não fala? Como você tem relacionamento com uma pessoa que você sabe que está ali do seu lado, mas você não está nem aí para ela? O Espírito Santo é Deus, Ele é Espírito Santo, Ele é o Espírito de santidade que habita em você. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, como é que eu jamais satisfaço a concupiscência da carne? Andando no Espírito. E nós acabamos de falar que comunhão com o Espírito é você falando e Ele falando. E quando você fala, Ele ouve. E quando Ele fala, você deveria ouvir também. Essa é comunhão. Andar no Espírito é manter comunhão prática com o Espírito Santo. Andar no Espírito é desenvolver um relacionamento dinâmico, com movimento, que chega a algum lugar. Lembra que a palavra ruar fala de um espírito, um vento que percorre um caminho prescrito. É algo dinâmico, com movimento, que chega a algum lugar com Ele, e isso fazemos quando mantemos um diálogo com Ele. O Espírito é uma pessoa dinâmica, que vive em nós para nos capacitar em nossa caminhada de comunhão com Ele. Andar no Espírito, não andaremos no Espírito mais do que à medida que nós falamos com Ele. Se você não fala com Ele, se você não é consciente do Espírito na sua vida, você não vai conseguir na prática andar no Espírito. Ou seja, evidenciar a dimensão celestial. Se apenas falamos com Ele na hora da tentação e da crise, ao invés de cultivarmos um estilo de vida, não seremos capazes de manter o nosso diálogo com Ele de forma eficaz durante esses momentos. Porque a Bíblia diz que todos nós passamos e passaremos por tribulação. Todos nós. O dia difícil chega para todo mundo, mas se eu já entro nesse dia difícil fortalecido, é muito mais, como é que eu posso dizer? É muito mais fácil eu sair desse dia de tribulação também fortalecido. Sabe por quê? Porque no dia de tribulação, o que o inferno quer? No dia de tribulação, o que o inferno quer é encher a sua cabeça de informação, encher a sua cabeça de pensamentos. Na Bíblia diz que nesse mundo há várias vozes, nenhuma delas sem intenção, nenhuma delas sem propósito, todas elas têm intenção e propósito. No dia da tribulação, o que o inferno faz é aumentar esse volume, para que essas vozes cheguem a você e você não perceba aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Mas se você já entra fortalecido na tribulação, você já tem algo fixo na sua mente dizendo, Deus está contigo. Eu já venci todas as coisas, tudo que você precisa fazer é resistir ao maligno e ele fugirá de vós. E você começa a fixar a sua atenção naquilo que o Espírito diz e não naquilo que as outras vozes dizem. Não andaremos no Espírito mais do que à medida que falamos com Ele. Nós que genuinamente queremos ser pessoas espirituais em nossa vida interior e em nossa ministração a outros, devemos ser pessoas que valorizamos
o nosso relacionamento com o Espírito. Uma caminhada vibrante com o Espírito é essencial em nossa jornada para experimentarmos mais de Deus. É fútil buscarmos experiências com Deus se negarmos a presença e liderança do Espírito. Me ouviu nessa aí? É fútil buscarmos experiências com Deus se negarmos a presença e a liderança do Espírito. Deus, olha só o que A.W. Tozer diz: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que você veja tudo do lado de fora cair, mesmo que você veja tudo do lado de fora sumir, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, como pela comunhão do Espírito. Não é só pela leitura da palavra, porque a leitura da palavra apenas te informa. Se você não experimentar a pessoa, você não está experimentando o cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro não é a decoreba de um livro. O cristianismo verdadeiro é Deus agindo através de nós. Como é que Deus vai agir através de nós? Através do meu relacionamento com Deus. É muito mais do que um relacionamento com uma palavra. Qualquer pessoa pode ler a palavra e se decidir seguir a palavra. A Bíblia fala isso em João capítulo 5, que os fariseus conheciam a palavra, conheciam a Bíblia, conheciam o Velho Testamento, mas nunca entenderam que o Velho Testamento apontava para uma pessoa. E quando a pessoa se manifestou, eles não reconheceram quem era a pessoa. Porque não tinham um relacionamento com a pessoa, tinham um relacionamento com as regras. Você quer se relacionar com as regras ou você quer se relacionar com os princípios? E os princípios estão inseridos na pessoa. Colossenses 3,10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse homem interior que você tem, espírito e alma, espírito num relacionamento recriado com Deus, sua alma sendo transformada. Por que isso? Por que que Deus salva o homem? Para o pleno conhecimento. João capítulo 17, verso 3, ora, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem tu enviaste. Como é que nós conhecemos? Através do Espírito Santo. Então, gente, o novo nascimento em nós, a realidade dessa nova recriação, desse homem, desse novo homem que se refaz, é na realidade, preste atenção, o Deus incriado, vivendo no espírito humano. Esse é o core, como é que fala? O centro do novo nascimento. O centro do novo nascimento não é somente o perdão de pecados, não é somente você ir e entrar numa nova dimensão. O centro do novo nascimento é Deus habitando no homem. É Deus voltando a ter comunhão com o homem. Então, no novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito como uma pessoa real. A vida incriada de Deus habitando em nós é a realidade central do novo nascimento, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse novo nascimento gera em nós uma nova imagem, e essa nova imagem é para o pleno conhecimento de Deus.
Quando você olha para dentro de você, você consegue ver que o Espírito Santo está fazendo algo dentro de você. Ele está adequando a sua alma e o seu mundo exterior à sua realidade espiritual. O novo nascimento é muito mais do que apenas sermos perdoados ou salvos, mas enfatiza em nascermos em uma nova conexão com o Espírito. Em uma nova conexão com o Espírito. É comunhão com o Espírito Santo. É uma nova conexão com o Espírito. João capítulo 3, versos 5 a 7, vai dizer o seguinte: respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E a palavra entrar em grego, eiserchomai, significa entrar, ir, levantar, e tem um sentido também de entrada em uma condição, em um estado diferente. Entrar no reino de Deus quer dizer que você adquire uma nova condição de vida interior, que aos poucos vai sendo evidente no seu exterior. Tem que ser assim, gente. Não adianta você ser crente para você mesmo. A árvore, ela não come do seu próprio fruto, é impossível, ela gera fruto para outros. O reino de Deus nos faz entrar em uma nova condição, em um novo estado de vida. E nós fazemos isso através do Espírito Santo, porque nós nascemos do Espírito Santo. A glória, preste atenção, a glória da nova aliança é que no novo nascimento o Espírito me faz um espírito com Deus, destruindo as obras das trevas em nós, destruindo qualquer amarra que as trevas tinham em você. De acordo com o seu poder que opera em nós. O que destrói as obras do inferno em nós? O poder do Espírito em nós. Não tente se libertar por você mesmo, tem que ser através da força do Espírito Santo. E como é que eu dou força? Como é que eu dou vazão para que o poder haja através de mim? Através da fé. Você crê que Deus, o Todo-Poderoso, habita em você. Se Ele habita em você e é todo-poderoso, o que essa substância está fazendo em você que é mais poderosa que Deus? Espírito Santo, eu confio no teu poder. E eu confio que o poder do teu Espírito, ele vai destruir as obras por completo do inferno na minha vida. Eu já fui livre do pecado, mas meu Deus, pela força do teu Espírito, eu creio e eu vejo a evidência disso na minha vida. Dê vazão ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, porque você já foi declarado justo. Porque Jesus, na cruz do Calvário, morreu por você, ascendeu aos céus e mostrou para o Pai, dizendo, eu já paguei a dívida por eles. Então Deus nos considerou justos, porque Jesus se tornou justiça em nosso lugar. Então hoje nós podemos deixar o Espírito Santo agir em nós, porque nós já fomos declarados justos. E a primeira coisa que você tem que fazer, são as 3 obras do Espírito Santo. Justificação em nós, regeneração ou novo nascimento e santificação. Isso quer dizer
que o Espírito Santo continuamente nos lembra: você já foi justificado, não há mais condenação para aqueles que estão no Espírito. Aleluia, Romanos capítulo 8. Não há mais condenação para aqueles que estão no Espírito. Não deixe o diabo te condenar ou trazer a consequência da condenação, que é a prisão. Das duas, uma. Ou castigo, três que a gente pode ver: ou um castigo, ou prisão, ou morte. A condenação sempre vai trazer sofrimento, mas o Espírito Santo nos lembra que nós não somos mais condenados. Nós fomos livres da morte eterna. Nós fomos livres das enfermidades. Nós fomos livres da pobreza, da miséria. O Espírito Santo nos lembra. Ele habita em nós. E porque Ele nos lembra e nós cremos na justificação, nós podemos exercer a nossa filiação de forma liberal. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. É o Deus Todo-Poderoso agindo de dentro para fora. Por meio do seu Espírito, que em vós habita, de dentro para fora, em vós habita, em vós habita, em vós habita. Não mantemos comunhão com o Espírito, ou melhor, nós mantemos comunhão com o Espírito, reconhecendo ou honrando a sua presença em nós. Fazemos isso quando o agradecemos, por sua presença, poder e liderança em nós. Esse tipo de comunhão faz com que nós possamos revelar o Deus que habita em nós, pela luz e pelo fogo que há em nós. Eu quero terminar com você lendo Isaías 62:1. Essa é a obra de Deus em nós. Por amor de Sião, somos nós, a igreja, o corpo, a noiva. Eu não me calarei. Por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como resplendor. Até que você entenda de tal modo que isso surja de dentro de você, como se fosse uma luz, e possa iluminar as trevas, até que isso aconteça. Até que outras pessoas sejam iluminadas através do entendimento da justiça de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem segundo a lei do Espírito. E para que a sua salvação, até que saia a sua salvação como uma tocha acesa. E é isso que o Espírito Santo produz em nós. Ele é uma pessoa. É Deus em nós, é Cristo em nós, é o Espírito de Cristo em nós, é Deus amando o mundo de tal maneira que Ele dá o seu Filho unigênito, e Cristo Jesus, Ele acende, Ele dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós dá a natureza de Cristo, para que nós possamos adorar ao Pai. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O que Deus quer é com que através da sua nova natureza, você tenha o pleno conhecimento de quem Ele é.